Costa dando explicações sobre a temporada ruim do São Paulo, né? Falando ali, empenho não faltou, mas sabe que os torcedores esperavam uma temporada melhor. Essa entrevista ela tem um símbolo, porque é a gestão do Júlio Casares dando mais espaço para o Rui Costa como diretor executivo, em função também do convite que ele recebeu do Grêmio e que acabou não dando certo. O Grêmio, o Dorico Roma, a gestão do Dorico Roma procurou o Rui Costa, a proposta não foi suficiente, ou não foi, o Grêmio não chegou no que se imaginava, e o Rui Costa decidiu ficar no São Paulo e vai ter um aspecto de ser mais diretor executivo de fato, que é o que ele é, porque ele foi diretor executivo da Chapecoense. O Rui Costa foi diretor executivo da Chapecoense no ano depois do acidente e ajudou a levar a Chapecoense para a Libertadores. Ele foi diretor executivo do Grêmio, foi diretor executivo do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana, foi diretor executivo do Atlético Mineiro. E no São Paulo ele sempre foi um diretor escondido. Então ele passa a ser um diretor não escondido. Esse é o símbolo disso aqui. E a gente vai ter que acompanhar muito até o final do ano o que vai acontecer na relação política entre Júlio Casares e Carlos Belmonte, o diretor de futebol estatutário. Qual pode ser um novo capítulo dessa história? Por enquanto, pelo menos publicamente, eles estão colocando panos quentes, né, PVC? Pode acontecer 1 milhão de coisas daqui até dezembro, pode acontecer 1 milhão de coisas depois do campeonato terminar. Agora, o Rui Costa vai ser o diretor executivo com mais protagonismo. E essa é uma espécie de apresentação do Rui Costa como diretor executivo. Porque quando ele chegou em 2020, não foi apresentado. Então agora ele está sendo apresentado como diretor executivo. Esse é o símbolo dessa entrevista. Colocando holofotes para ele, né? Colocando na função que é do diretor executivo. Quem é que fala como diretor executivo no Santos? O Alexandre Matos. Quem é que fala no Palmeiras? O Anderson Barros. Quem é que fala no Flamengo? José Boto. E assim por diante. No São Paulo não tinha um diretor executivo que aparecesse na figura de diretor executivo, o cara que executa. Certo. E falando de campo, tem majestoso. Tem Corinthians e São Paulo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. 7h30 da noite na Neoquímica Arena, Corinthians jogando em casa. Transmissão Cazé TV, Record e Premier. E esse jogo, hein, Mussete? Os dois times com desfalques. O São Paulo com uma lista longuíssima, né? O PVC até trouxe ontem na coluna dele, né, PVC? Quantos desfalques eram? 12 desfalques. Então, São Paulo 12 segue... por lesão. Por lesão. Por lesão. Por lesão. Aí, ó. O São Paulo segue convivendo com esses problemas. Majestoso, assim, sem muito, falando em holofotes, sem muito holofotes, né? Os dois times ali no meio da tabela, mas não deixa de ser um jogo muito importante para as pretensões das duas equipes. Depois eu quero ouvir, inclusive, o Rui Costa sobre o departamento médico, porque isso é um absurdo. Existem questões de fatalidade, de trauma, que não dá para prevenir, beleza. Mas o São Paulo passa de todos os limites. O exemplo que eu tenho dado aqui é o Santos, que tem uma estrutura similar ou inferior ao São Paulo, que precisou recorrer ao Neymar Pai para comprar equipamentos de academia recentes. O Santos não tem nenhum desfalque por lesão para enfrentar o Mirassol, e o São Paulo tem 12. Então, não existe como justificar o que está acontecendo no São Paulo. Inclusive, uma fonte minha recente, alguns minutos, falou: não temos problemas para hoje, o São Paulo tem todos. Já sobre a partida de amanhã, é curioso, né, como as coisas mudaram rápido, né? O São Paulo parecia ir para aquele caminho de final do Campeonato Brasileiro melancólico, sem muita mobilização, com problemas, e achou um caminho, tem sido competitivo, e o Corinthians acabou indo mal, perdeu um pouco desse prumo. Acho que vai ser um jogo muito importante, porque quem vencer, se é que tem um vencedor, acaba ficando mais forte por essa disputa. O Corinthians está ali naquele momento que, se não vencer o São Paulo, já vai se falar de fazer os 45 e cumprir tabela. Já o São Paulo está numa posição bem melhor no Campeonato Brasileiro e pode sim brigar por essa vaga. Pois é, a gente viu aquela lista longuíssima ali de desfalques, problemas no meio de campo, né? Só tem 3 meio de campos o Cris para escalar. Só o Luiz Gustavo, o Alisson e o Pablo Maia. O Rodriguinho até poderia voltar, mas sofreu uma gripe, estava com uma gripe e atrasou todo esse processo. Jogadores que estavam convocados: Bobadilha, Ferrarese e Tapia. Voltam das suas seleções, mas isso não quer dizer que eles serão utilizados. O Ferrarese, que estava com a seleção da Venezuela, é esperado ainda hoje. E o Bobadilha, que estava com o Paraguai, e o Tapia com o Chile, só amanhã, horas antes do jogo. Então, aí, mais problemas para o São Paulo, né, para enfrentar nessa partida contra o Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Futebol Clube,
Provável escalação do São Paulo para pegar o Corinthians na noite desta quinta-feira, com muitas modificações, muito por conta dos desfalques. Aqui nessa provável escalação eu não vou colocar os 3 atletas que estiveram com as suas seleções na data FIFA, porque eles devem ficar no banco em um primeiro momento, eles serão avaliados para saber se de fato terão condições, mas jogaram 48 horas antes, por mais que foram poucos minutos, acabaram entrando em campo, tem questões de viagem, então eles são dúvidas para esse confronto, então não vou colocar ainda os jogadores nesta lista. Então, provável escalação que o São Paulo deve mandar para campo tem Rafael no gol, a linha formada com 3 zagueiros, Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino, Alan Franco sendo o zagueiro da sobra. Do lado direito, Cédric Soares, a dupla de volantes Alisson e Luiz Gustavo, junto com Pablo Maia também, sendo esse terceiro homem do meio campo, e na esquerda devemos ter o Patrick. E lá no ataque, Luciano e Ferreirinha. E esse é o provável São Paulo para essa partida. No banco de reservas devemos ter Mike, devemos ter Rigoni, jogadores ali que também poderiam acabar pintando nesse time titular, mas a tendência é esse mesmo, lembrando que ainda tem o Mailton também, que pode acabar ficando aí no banco de reservas. Desse time, você acha que esse time seria capaz de vencer o Corinthians na Neoquímica Arena? A gente está com uma boa invencibilidade lá, né, depois da quebra do tabu. O São Paulo que precisa melhorar também seu rendimento em clássicos esse ano, não vem sendo dos melhores, mas contra o Corinthians, por exemplo, acabou não perdendo, né? Nessa temporada contra o Corinthians acabou não sendo derrotado. Qual que é a sua expectativa para esse confronto? Quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. Os 4 jogadores da base que vão jogar essa partida, ou pelo menos ficar no banco, e vamos atualizar a situação dos 3 que estavam com as suas seleções. O Crespo relacionou os 4 atletas das categorias de base e todos ficarão no banco de reservas. Estou falando de Nicolas, de Luca, de Paulinho e Pedro Ferreira. O Nicolas ele é lateral esquerdo, já jogou também na segunda linha como ponta pela esquerda na base. O Luca você já conhece, aquele ponta que joga mais pelo lado esquerdo, mas também pode jogar pelo outro lado. O Paulinho, que é um centroavante que também pode jogar como segundo atacante também pelas beiradas. E o Pedro Ferreira, que é um camisa 10 um pouco mais clássico, mas que pode acabar caindo pelos lados também. Os 4 ficam no banco, até porque o São Paulo não tem muitas opções. Eles ficaram de fora do Sub-20. O Sub-20 passou sufoco, perdeu por 1-0 contra o Fortaleza, mas mesmo assim passou. Vai enfrentar o Atlético Mineiro e não contou com esses 4 atletas que estiveram lá no Super CT. Então eles vão para o banco de reservas. Os 3 da data FIFA, Bobadilha, Tap e Ferrarese. O Ferrarese acho muito difícil dele para o jogo, porque ele jogou 90 minutos com a camisa da Venezuela contra o Canadá. Então eu descartaria o Ferrarese para essa partida. Ele pode até ficar no banco para complementar ali o banco de reservas, mas acho bem difícil a sua utilização para esse confronto. Os 2 que atuaram menos e acabaram entrando, né? O Bobadilla entrou no intervalo, depois do intervalo ali com a seleção paraguaia, acabou até marcando o gol da vitória da sua seleção e pode ficar no banco de reservas, assim como o Gonzalo Tapia, que jogou 27 minutos, ajudou o Chile com um gol e com uma assistência, volta motivado, mas eu, Alex, acredito que os 3 devem começar a partida no banco de reservas. O Crespo não é de ir no limite com seus atletas, ele gosta que eles estejam fisicamente plenos, e os 3 não estarão fisicamente plenos para essa partida e podem até, por exemplo, jogar os 3 como titulares contra o Juventude aí um pouco mais já descansados, mas para essa partida acho que não rola. O que você acha disso tudo? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Desfalques e pendurados do São Paulo para essa partida contra o Corinthians. Vou até pegar a minha colinha porque a lista é grande. Os desfalques do São Paulo para essa partida são o Rodriguinho com dores no joelho e também com gripe, Marcos Antônio com lesão muscular na coxa esquerda, Enzo Dias por conta da hérnia inguinal, o Lucas Moura com dores no joelho, o Arboleda com uma lesão muscular na posterior da coxa, o Wendel com uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, o Oscar com síndrome vasovagal, o Luan com lesão no adutor da coxa direita, o Caleri em transição após a cirurgia de LCA, André Silva, conta de lesão ligamentar no cruzamento posterior e estiramento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Rian Francisco com a cirurgia no LCA. O Dineno com dores no joelho e o Leandro também com dores no joelho. Esses são os desfalques. Já os pendurados do São Paulo para essa partida, lembrando que quem tomar cartão amarelo contra o Corinthians na Neoquímica Arena ficará de fora do compromisso contra o Juventude no próximo domingo, dia 23, na Vila Belmiro, o último jogo do São Paulo na Vila Belmiro, já que contra o Internacional será no estádio do Morumbi.
O goleiro Rafael tá pendurado, Sabino, Alisson, os 3 que vão para o jogo são os pendurados. Ainda tem o Rodriguinho e Dineno, mas eles não estarão disponíveis para essa partida. O que você acha disso tudo? Qual que é o desfalque que faz mais peso no São Paulo hoje? Quero muito aí saber de você também. A arbitragem para a partida, o árbitro será ele, Anderson Daronco, apitará o majestoso desta quinta-feira, ele que já teve, né, seu nome muito mais cotado, muito mais bem cotado na CBF, mas ainda é um árbitro experiente, árbitro FIFA. Muito se falava sobre o seu condicionamento físico, mas ele emagreceu, conseguiu ali de fato hoje estar em uma plenitude física e tem sido dos principais árbitros também deste Campeonato Brasileiro. Ele será o árbitro da partida com os assistentes Rafael da Silva Alves, do Rio Grande do Sul, e a Maíra Mastella Moreira, também do Rio Grande do Sul, lembrando que o Daronco ele apita pela Federação Gaúcha. O VAR será mineiro, será comandado pelo Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Então, essa será a arbitragem para essa partida. Cara, a arbitragem é bem difícil neste Campeonato Brasileiro, né? Temos o Ramon Abate Abel, que fez o que fez. Acho que o Klaus é o mais consistente de todos, mas acho que o Daronco nesta temporada... É que o Daronco no começo do Brasileiro, no primeiro turno, ele tinha algumas questões, mas acho que depois ali ele começou, ele deu uma melhorada. Por exemplo, o jogo que eu me lembro dele contra o São Paulo, contra o Fortaleza, para mim foi uma boa arbitragem, não foi uma arbitragem ruim, então acho que o Daronco para essa partida tá muito bem quisto. E você gosta do Daronco capitano? Quero saber de você também. E como é que veio o Corinthians para essa partida contra o São Paulo? Bora trazer um pouquinho de informações do rival. Eu mergulhei um pouquinho na imprensa corintiana, conversei até com alguns colegas e eles me destrincharam ali um pouquinho. Bom, Hugo Souza é dúvida para a partida, o goleiro. Pelo que eu conversei com os colegas, a tendência do Hugo Souza não ser relacionado para essa partida. Ele está com um probleminha físico e foi por conta disso que ele foi cortado da lista de convocados da seleção brasileira. Ele estava na lista do Ancelotti. O Memphis Depay deve ir para o jogo, mas para ficar no banco de reservas, tá? Ele jogou também os 2 jogos com a camisa da seleção holandesa. E o Michael também é dúvida para essa partida. O Michael, que é capitão, também está com um probleminha físico e também não teriam condições de começar a partida. Ele é dúvida para esse confronto. E aí o Corinthians ainda tem os desfalques do Garro, que está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo contra o Ceará, e o Ranieri também está com um probleminha físico, está com dores no adutor da coxa direita e por conta disso também está fora. Então são desfalques importantes, esses dois são titulares absolutos desse time do Dorival Júnior, que tinha também adotado um sistema com 3 zagueiros, mas por conta dos desfalques tem a probabilidade de não jogar com os 3 zagueiros para essa partida, tá? A provável escalação do Corinthians tem Felipe Longo no gol, Mateuzinho, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Aí tem a dúvida, Maicon Charles, José Martínez, André Carrilho e Breno Bidon. São praticamente 4 volantes aqui, né? Obviamente que cada um tem a sua característica, o Carrilho e o Breno Bidon são mais ofensivos. E no ataque, Guinegão e Yuri Alberto. Esse seria o time do Corinthians que iria para campo logo mais contra o Tricolor Paulista. Como é que tá a sua expectativa para esse jogo? Quero muito saber aí a sua opinião nos comentários. A pauta, Felipão, temos que falar de um cara que é uma situação já preocupante na atual temporada, que é Lucas Moura. Lucas Moura fez uma infiltração no joelho e não volta esse ano. Deve voltar apenas em 2026. A informação que foi divulgada pelo Moisés Cohen, né, consultor médico do São Paulo, ao GE, e ele afirma que foi feita uma infiltração, portanto, na posterior aí do joelho do Lucas Moura, e falou que ele deve voltar apenas, então, na próxima temporada, né? Ele estava com dores no local nos últimos dias, já estaria fora do jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians, vinha fazendo trabalhos específicos, mas está com esse incômodo, já vinha jogando com esse incômodo. Ele passou por uma artroscopia no joelho no dia 30 de agosto, a gente está no dia 19 de novembro, quase 20 de novembro, e ele segue com essas dores, né? Ele esteve em campo 9 vezes, 4 vezes como titular, fez gol contra o Vasco, é verdade, mas a gente já percebia, né, Tê? Não era o Lucas Moura que a gente estava acostumado. Estava bem, assim, diferente o Lucas Moura. E é uma pena, porque ele fisicamente bem, ele ajuda muito o São Paulo. Agora, essa versão do Lucas que a gente está vendo, acho melhor parar, tratar e voltar em 26, cara. Porque faz mal para o clube, né? Porque você tem uma responsabilidade em ter o Lucas Moura em campo, né? Sempre que ele está
à disposição, gera uma responsabilidade de você usar ele, e principalmente para o próprio jogador, né? Ele sabe que ele não está 100% e quer ajudar, mas acho que tem que ser freada essa situação para que ele, assim, cara, consiga voltar 100% ano que vem, porque o Lucas 20%, 30% vai criar só um desgaste. O que você acha? Exatamente, cria desgaste principalmente na idolatria, né? Na relação Lucas-torcida, Lucas-torcedor. Cara, tem alguns pontos nisso, né? Acho que você fala muito bem quando cita isso de ser o time, de ser um Lucas que a gente não está acostumado, né? De ser um Lucas que de fato estava sentindo. Acho que a gente tem um lance contra o Atlético Nacional de Medellín que ele disputa uma bola e na hora ele já coloca a mão no joelho. Não sei se era por falta de confiança, por dor, que seja. Não era o Lucas Moura que a gente está acostumado. E aí, Gabi, eu tenho algumas ressalvas. Claro, não sou médico, não tenho nenhum apontamento, mas, cara, o Lucas nunca foi um cara de ter lesões. Ele teve uma lesão de pancada no joelho, fica um ano fora e vai ter que ser afastado de novo. Será que foi feito tratamento adequado? Será que não era melhor? Talvez, como você falou agora, faz a cirurgia, volta 100%, do que ficar nessa, de ter o Lucas 75, ele joga 2 seguidos, aí ele volta a ser 50, aí ele joga mais um, fica 35, aí tem que ficar fora, fica fora 2, 3 jogos, aí volta a 75. Cara, será que não era melhor, talvez, fazer a cirurgia para voltar, nem que seja o 100%, que voltasse 80%, mas que ficasse esses 80% em jogos em sequência, do que ficar nessa gangorra de tem o Lucas, não tem o Lucas, tem o Lucas por 45 minutos, não tem o Lucas por 3 jogos. É muito ruim para ele, é muito ruim para o torcedor, é muito ruim para a idolatria do Lucas, para a história que ele criou no São Paulo. A gente esquece, hoje você pega para o torcedor mais efusivo, para o cara que é mais louco, ele tá mais puto com o Lucas do que feliz com a Copa do Brasil de 2023. Esquece que o cara saiu, foi para a Europa e voltou e conquistou o título que faltava para o São Paulo. É muito difícil, Gabi, é muito difícil. Eu fico triste e apreensivo com o que vai ser esse ano de 2026 para o Lucas. Será que ele vai conseguir ter sequência? Será que vão fazer o tratamento correto? Vão fazer o melhor tratamento possível para ele estar inteiro e em forma em 2026? Eu não sei, Gabi. Eu tenho muito, muito receio de que aconteça algo pior, que ele não consiga ter sequência na próxima temporada. Exatamente, né, Van? Então, essa aí é enfim, informação, né, em relação ao meio atacante Lucas Moura, fora da atual temporada, mais um procedimento no joelho. Eu sempre falo aqui, né, a gente tem que respeitar muito o fato de que o Lucas Moura, ele tenta voltar a todo momento, né? Ele é muito esforçado, ele quer estar em campo. Ao mesmo tempo, não dá para forçar a barra, né? Não dá para ele, não dá. Não dá, calma, vai para o DM, recupera e tudo mais. Agora, também eu me permito fazer o seguinte questionamento. Ele machucou no começo da temporada. É o ano todo essa ida e vinda, né? Vai ali, fica ali fora 4 meses, aí volta, joga contra o Fortaleza, vai de novo pro DM, aí volta pro DM agora de novo. Sempre esse ioiô no DM, vai e volta. Eu me permito pensar que talvez a ideia lá atrás, lá no começo, de usar um tratamento conservador, possa ter ocasionado esse vai e volta, né? Eu fico imaginando que caso ele tivesse operado, ele poderia perder ali que fosse 8, 9 meses, mas já teria um prazo final e teria uma recuperação. Ou estou muito maluco? Acha que dá para levantar essa possibilidade? Porque eu sei que a gente não é médico, eu sei que a gente não tem os exames na mão, a gente não tem o diagnóstico real. Mas é muito esquisito o fato de assim, terem optado por um tratamento conservador e, no fim das contas, ele acaba tendo essa inconstância física durante o ano. É o ano todo praticamente, né, Gabi? Porque a gente pega, por exemplo, a primeira lesão dele, se eu não estou enganada, foi dia 10 de março, que foi na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Então, é muito tempo, é praticamente a temporada toda, né? E assim, o que eu vejo de, assim, é complicado usar essa palavra, mas utilidade do Lucas esse ano foi na classificação contra o Atlético Nacional, que ele chama a responsabilidade, ele bate o primeiro pênalti, o São Paulo tinha passado por uma desclassificação nos pênaltis. Eu acho que foi muito importante ele chegar ali, ele tem essa liderança, ele tem essa postura de jogador importante, de diferenciado do time, ele foi lá, fez a primeira cobrança e converteu, e eu acho que foi muito importante para a classificação do São Paulo.
Mas o restante, a gente não vê mais o Lucas sendo útil ao longo da temporada. Porque sempre que entra, pô, faz um gol ali, o outro aqui, tá, beleza, ok. Mas nada que realmente mude o cenário. Então, acho que assim, isso atrapalhou muito o São Paulo. O São Paulo, esse ano, o que de todo ruim é que nós não tivemos nossos principais jogadores nos principais momentos da temporada. E a gente olha para outros times, por exemplo. Eu vou dar um exemplo do Palmeiras, porque o Palmeiras hoje em dia ele tem 3 ou 4 jogadores lesionados. E a temporada é longa, eles jogaram o Mundial de Clubes, eles fizeram contratações. É óbvio que é outra, mas isso é planejamento, sabe? Acho que eles estão chegando para uma decisão agora de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, com o time praticamente inteiro, assim, com poucos jogadores no departamento médico, por exemplo. Diferente até do Flamengo, que tem muitos lesionados e muitas preocupações. Então vai realmente tudo de planejamento, vai tudo de saber estruturar a temporada, olhar para a temporada de maneira estratégica, realmente planejada. Mas a questão do Lucas muito me incomoda também, porque a gente ficou muito tempo sem saber o que estava acontecendo. Eu acho que o torcedor ficou muito tempo sem saber, depois começaram a divulgar os boletins médicos, aí a gente vai ter uma noção do que estava acontecendo. Eu acho que isso realmente precisa chegar com mais facilidade ao torcedor, para o torcedor entender porque o jogador não está disponível, porque o jogador não está jogando, até porque então tem contrato com o São Paulo e eu acho que é isso. Mas é bom reavaliar também, eu acho, Gabriel, de uma maneira geral, o que está acontecendo com o elenco de São Paulo. O elenco de São Paulo está muito envelhecido, tem muitas lesões por causa de ser mais envelhecido ou não, apesar que o Rodriguinho está machucado também. Então, enfim, eu acho que é bom renovar esse elenco no São Paulo, analisar muito bem a preparação física. É óbvio que não dá para mandar um monte de jogador embora, isso não existe, é fora da realidade, mas precisa realmente passar por uma reformulação, por uma renovação e entender o que está dando errado, porque tem alguma coisa dando errado. Não é possível, com a quantidade de lesionados, a gente olhar para todos os jogos que a gente não consegue repetir escalação simplesmente pelo fator de lesões. Não dá para falar que isso é normal, que isso é obra do acaso, que isso é falta de sorte. Porque eu concordo. Eu acho que o que aconteceu com o Caleri, André Silva e Rian Francisco é uma coisa totalmente assim, inviável, triste e horrível, porque tirou nossos principais jogadores. E assim, muito preocupa a gente, né? Os métodos que também são utilizados, decisões que são tomadas em relação ao Lucas, por exemplo, de optar por um tratamento ou outro, talvez por essa pressa, né, de querer voltar, não, porque o atleta tem que estar ali e tudo mais. Eu acho que isso tem que ser, óbvio, a gente não é médico, a gente não tem essa informação técnica, né? Mas eu acho que seria importante realmente que fosse analisado, não pensando no que talvez o que a torcida, já a gente não pode se medir muito pelo que a torcida vai falar ou vai dizer, né? É mais pensar no sentido do que é melhor para o atleta e aí passar a informação correta para a torcida. Esse que é o lance, passar a informação correta para a torcida, porque daí a torcida vai saber, tipo, não, realmente ele tem que ficar afastado por um tempo para cumprir suas obrigações e fazer o tratamento correto. Senão a gente fica só deduzindo, e por muito tempo o torcedor de São Paulo ficou deduzindo o que estava acontecendo com o Lucas, mas é isso, é aquilo, porque não se sabia o certo. Agora a gente sabe um pouco melhor e esperar que ele esteja 100% para o ano que vem, porque ele é um jogador importante. Ele, 100%, é um jogador extremamente importante e ele ajuda o time de uma maneira que ele é diferenciado e ele melhora os jogadores que jogam com ele, né? Ele tem essa capacidade. Então, sim, ele faz muita falta, só que, assim, ele jogar 80% dele com 75% não dá mais. Eu acho que saturou por essa temporada. Exatamente. De acordo, aí fica a informação em relação ao Lucas Moura. Torço para que ele volte o quanto antes. É muito importante ter o Lucas Moura de volta. Não dá para forçar a barra, né? Tem que voltar o quanto antes. Mas dá para esperar, né? Ninguém tem tanta pressa que queira ver o Lucas arrastando em campo. Vamos com calma aí, que tudo tem o seu tempo, né? E aí...